Um novo relatório traz à tona que o Partido Comunista Chinês estaria se utilizando da tecnologia de biometria para tentar aumentar o controle social sobre a sua população. E ainda vamos conferir uma campanha que está sendo disseminada ali dentro da China para aumentar o controle do governo sobre as religiões e fazer com que elas se alinhem cada vez mais a princípios socialistas. Seja bem-vindo ao China em Foco, eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, lembre-se de se inscrever. Lembre-se também de comentar, curtir e compartilhar para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Um novo relatório da Citizen Lab, da Universidade de Toronto, no Canadá, trouxe à tona que o Partido Comunista Chinês estaria utilizando a biometria para tentar aumentar o controle social ali sobre a sua população, e não para conter atividades criminosas ou terroristas, como eles alegam. Eles pontuam ainda que essa biometria está sendo utilizada em massa ali nas regiões do Tibete e na província de Qinghai. Depois que foi divulgado, esse relatório foi enviado para um relator das Nações Unidas que lida ali com terrorismo e com direitos humanos. Ele fez uma análise desse relatório e depois pediu à opinião pública para tentar entender como essas leis antiterroristas, como elas afetam os direitos humanos e as liberdades civis. A partir desses feedbacks ali da sociedade que ele recebeu, eles montaram um estudo global. E nesse estudo global eles chegaram à conclusão de que, sim, alguns países usam essas leis antiterroristas como um pretexto para aumentar a repressão ali sobre a sua população, principalmente dando mais poderes à polícia e às forças de segurança. E esse poder excessivo faria com que a repressão ali aumentasse cada vez mais. Um dos casos que ele citou foi a questão de manifestações pacíficas. Outra coisa que o relator trouxe à tona é como essas novas tecnologias têm sido utilizadas por alguns governos como um tipo de arma. Ele pontuou essa questão da biometria, que por conta dela fazer análises precisas, por exemplo, das expressões faciais do rosto da pessoa, da voz da pessoa, deles poderem analisar até mesmo o DNA da população, que isso seria utilizado para identificar e verificar as pessoas de uma maneira ainda mais fácil, e que isso estaria aumentando ainda mais o assédio do governo para com a população. Ainda outra coisa interessante da gente trazer aqui é que a Emily Dirks, um dos pesquisadores dessa Citizen Lab que divulgou esse relatório, ela pediu a esse relator das Nações Unidas que solicitasse ao Partido Comunista Chinês que esclarecesse o objetivo e o escopo desses programas de coletas de biometria que eles têm feito, para entender ali se eles estariam de acordo com os direitos humanos da população chinesa. Outra coisa que a gente vai pontuar aqui é como o Partido Comunista Chinês tem se utilizado dessa biometria para perseguição religiosa ali dentro do país. Por exemplo, um relatório de novembro de 2023 do Ministério do Interior do Reino Unido, eles relembraram um incidente que aconteceu em 2023, onde o Partido Comunista Chinês utilizou essa biometria para fazer um reconhecimento facial de um praticante de Falun Gong. Após isso, eles perseguiram esse praticante e o prenderam arbitrariamente. Só relembrando aqui, Falun Gong ou Falun Dafa é uma disciplina espiritual chinesa brutalmente perseguida pelo Partido Comunista Chinês desde 1999. Eu vou abrir aspas aqui para o que esse relatório do Reino Unido disse especificamente sobre isso. A tecnologia de reconhecimento facial permite que as câmeras identifiquem rapidamente os cidadãos. Os praticantes de Falun Gong, conhecidos pela polícia há muito tempo, são considerados alvos de vigilância detalhada. Seus dados biométricos e outros dados foram coletados e armazenados em bancos de dados de indivíduos-chave por mais de uma década, e isso facilita o cruzamento de dados e a identificação. O principal ponto deles terem trazido isso à tona é que o Partido Comunista Chinês tem utilizado essa biometria para coletar dados dessas pessoas e fazer um cruzamento desses dados. E segundo eles, isso também poderia estar sendo utilizado para ajudar na atividade de extração forçada de órgãos que é promovido pelo Partido Comunista Chinês. Esse relatório, eles trouxeram à tona ainda um comunicado à imprensa que um alto comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos deu em junho de 2021, aonde ele observou que os praticantes de Falun Gong e outras minorias étnicas ali dentro da China, que eles estariam sendo obrigados ao Partido Comunista Chinês quando eram detidos a terem seu sangue ali recolhido, e também eles eram obrigados a fazer uma análise, um exame ali dos seus órgãos.
Isso muito por conta do que eu comentei ali, outros relatórios já trouxeram isso à tona, que essa coleta de sangue e também esse exame dos órgãos é muito por conta dessa campanha de extração forçada de órgãos do Partido Comunista Chinês. Isso foi muito comprovado ali no relatório de 2009 de um tribunal independente em Londres que realmente concluiu que o Partido Comunista Chinês faria essa extração forçada de órgãos ali dentro da China em larga escala e que os principais alvos dessa extração forçada de órgãos seriam praticantes de Falun Gong. Eu vou abrir aspas aqui de novo para o que esse comunicado da imprensa falou sobre este assunto. Abre aspas. Os resultados dos exames são supostamente registrados em um banco de dados de fontes de órgãos vivos, que facilita a alocação de órgãos. Fecha aspas. Interessante a gente até relembrar também de um relatório de 2022 dos Estados Unidos para a liberdade religiosa, onde eles relembraram um caso em 2022, onde a polícia na cidade de Jinan, eles perseguiram um praticante de Falun Gong e seu primo, prenderam os dois e supostamente eles teriam coletado amostras de sangue e realmente feito o exame ali dos órgãos deles. Agora eu vou trazer para vocês informações de uma campanha que tem sido disseminada pelo Partido Comunista Chinês para tentar aumentar o controle do governo sobre as religiões e fazer com que elas se alinhem cada vez mais aos princípios socialistas do governo. O nome dessa campanha é Governança Estrita da Religião. Essa governança estrita da religião ela tem sido coordenada por um órgão do Partido Comunista Chinês, que é o Departamento de Trabalho da Frente Unida, que é um órgão que lida principalmente com essas questões religiosas, com a questão das minorias étnicas também, e é um dos principais órgãos pela repressão transnacional que a gente vê do Partido Comunista Chinês, como, por exemplo, quando eles tentam perseguir dissidentes chineses que fugiram ali do país por conta da perseguição política ou mesmo religiosa. Bom, a questão é que essa governança estrita da religião ela começou principalmente com os cristãos ali dentro do país há mais ou menos uns 2 meses. E agora o Partido Comunista Chinês está ampliando essa campanha para outras religiões, como por exemplo o budismo, para os muçulmanos e até mesmo para os católicos. Essa campanha ela é centrada principalmente em 2 pontos. O primeiro deles é que essas religiões elas deveriam colocar o pensamento de Xi Jinping e os valores socialistas no centro de suas reuniões e sermões religiosos. O segundo ponto é que eles afirmam que esses líderes religiosos que são pró-Pequim, que são alinhados ao governo ali, eles não teriam a capacidade suficiente para implementar essa campanha dentro de suas instituições. E por isso eles deveriam aceitar de bom grado uma supervisão mais direta do Partido Comunista Chinês e também do Departamento de Trabalho da Frente Unida, que só lembrando é este órgão que está liderando essa campanha. 2 reuniões muito importantes aconteceram em junho deste ano, que serviram meio que como pontapé inicial ali para essa campanha de governança estrita da religião. Uma delas aconteceu entre o dia 27 e 28 de junho e foi a primeira campanha, foi a primeira reunião ali onde eles definiram como essa campanha seria implementada na comunidade cristã. A outra aconteceu um dia antes, que foi um seminário nacional de alto nível sobre a sinicização da religião. Eu vou explicar para vocês muito brevemente o que é essa sinicização da religião, de acordo com o que eles divulgaram nesse próprio seminário ali do Partido Comunista Chinês. De acordo com eles, seria pregar uma obediência ao Xi Jinping e também pregar uma obediência ao pensamento de Xi Jinping, ou seja, eles divulgariam ali as ideias de Xi Jinping dentro das instituições religiosas. De acordo com o próprio Xi Taifei, que é o líder desse Departamento de Trabalho da Frente Unida, que tem liderado essa campanha, ele diz o seguinte sobre a sinicização. Abro aspas. A sinicização da religião é a única maneira de orientar ativamente as religiões para que se adaptem à sociedade socialista. Em uma sociedade socialista, não há espaço para religiões não sinicizadas. Elas são uma ameaça à harmonia e ao progresso social e serão erradicadas. Isso foi o que disse o Xi Taifei, uma das pessoas que está liderando essa campanha ali para tentar alinhar essas religiões dentro da China a princípios socialistas, tá? Bom, o Xi Jinping já há muito tempo tem falado sobre essa questão da sinicização para realmente alinhar essas religiões dentro da China, não somente aos princípios socialistas, mas as ideias do Xi Jinping. Esse é um ponto bem importante sobre essa questão da sinicização. Diferente de alguns outros governos que a gente teve ali na China, que eles focavam muito sobre as ideias do próprio partido, o Xi Jinping tem promovido essa sinicização
muito focada no pensamento do próprio Xi Jinping, o Xi Jinping como uma figura central, tá? É interessante a gente pontuar também que essa sinicização, ela não significa um alinhamento das religiões à cultura chinesa ou toda a tradição chinesa, até mesmo porque se fosse isso não faria muito sentido, já que, por exemplo, o taoísmo e o budismo foram religiões muito fortes ali para a própria construção da tradição chinesa, tá? Agora, um outro evento bem importante que aconteceu ali há poucos dias, entre 10 e 13 de julho, que foi bem importante para aumentar e começar a disseminar cada vez mais essa governança estrita da religião para outras religiões, foi uma reunião que o Xi Taifeng fez com líderes do budismo e líderes muçulmanos ali dentro do país. De acordo aqui com o que ele falou nessa região, ele estaria preocupado com o separatismo dentro do país. E ele pontuou ainda que essas pessoas de vários grupos étnicos, eles deveriam se identificar cada vez mais com a grande pátria, a nação chinesa, a cultura chinesa, o Partido Comunista da China e o socialismo. Outra coisa bem importante que ele pontuou foi que para que essas pessoas conseguissem se assimilar cada vez mais às ideias socialistas, que elas deveriam ter mais aulas ali sobre educação ideológica e educação política. E eles pontuaram também que esses líderes religiosos, eles deveriam se submeter de bom grado a uma orientação ideológica e política principalmente do Partido Comunista Chinês e da Frente Unida. Então, a ideia seria que não somente essas pessoas ali, os cidadãos de dentro dessas religiões, eles seriam instruídos, seriam instruções políticas e ideológicas do Partido Comunista Chinês, mas os líderes religiosos também seriam ensinados ali pelo Partido Comunista Chinês essas ideias, esses valores do socialismo para realmente conseguir passar ali para os seus discípulos essas ideias. Bom, é basicamente isso. Resumindo, o Partido Comunista Chinês está promovendo uma campanha para tentar aumentar ainda mais a sua influência ali dentro das religiões e fazer com que essas religiões sejam cada vez mais assimiladas não somente aos princípios socialistas, mas todas as ideias do pensamento de Xi Jinping. Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem aqui comigo hoje e te aguardo numa próxima.